O mundo já foi cheio de vida. Vozes ecoavam pelas ruas das cidades, o zumbido das máquinas preenchia o ar, e a natureza cantava sua canção ancestral. Mas, um dia, tudo silenciou. Nenhuma brisa mais carregava palavras, nenhum passo ressoava no asfalto. A terra ficou em silêncio. Os últimos sobreviventes sabiam quem era o responsável e ainda estavam fugindo. Tudo começou com uma descoberta nas profundezas do gelo da Antártida. Cientistas encontraram uma forma de vida ancestral, uma espécie mais antiga do que qualquer civilização conhecida. Ela dormia, presa nas profundezas escuras do mundo congelado. Mas quando os pesquisadores abriram sua câmara, eles despertaram. As criaturas eram silenciosas, moviam-se em um silêncio antinatural. Nenhum grito acompanhava seus ataques, nenhum som denunciava sua presença. A humanidade não sabia que aquele era o início do fim. A infecção se espalhou como um sussurro no vento. Quem olhava em seus olhos perdia a voz. Quem sentia seu toque esquecia como soava. Pessoas começaram a desaparecer sem emitir um único ruído. Cidades ficaram vazias, e os poucos sobreviventes entenderam tarde demais que a guerra já estava perdida. Não havia escapatória, pois as criaturas não caçavam com garras ou presas, elas roubavam os sons, a existência das pessoas, até que nada restasse. Os últimos deles ainda corriam. Um pequeno grupo escondido nas ruínas, deslizando de sombra em sombra. Comunicavam-se apenas com olhares, com gestos. Pois sabiam, qualquer som poderia ser o último. Um deles, Elias, ainda se lembrava do tempo antes do silêncio. Ele carregava um pequeno gravador com a única voz conhecida do passado, a sua própria. Mas não ousava reproduzi-la. Certa noite, ouviram um ruído. Não deles, mas de algo mais. Uma gota caindo em uma poça. Um leve crepitar na escuridão. As criaturas estavam perto. Elias prendeu a respiração. Suas mãos apertaram o gravador. Deveria usá-lo? Deveria desafiar o silêncio? Então, um movimento na escuridão. Algo se aproximava. Elias apertou o botão de reprodução. Um alto alô? Rasgou o silêncio. E então, eles correram de novo. O som de sua própria voz ecoou entre os escombros da cidade abandonada. Era a primeira palavra falada em meses, talvez anos. O ar pareceu vibrar, como se o mundo próprio estivesse surpreso com alguém ousando quebrar o silêncio. Mas Elias sabia que só tinha segundos. As sombras na escuridão se moveram. Primeiro lentamente, depois mais rápido. As criaturas, esses caçadores silenciosos, reagiram imediatamente. Seus corpos pareciam absorver os sons, como se alimentassem deles. Elias sentiu um arrepio na pele, a energia sinistra que sempre surgia quando eles se aproximavam. Ele quis gritar corram, mas sabia que era perigoso demais. Em vez disso, puxou Clara pelo braço. Ela estava paralisada, os olhos arregalados, os lábios trêmulos, mas sem emitir um único som. Ela entendeu. Sem hesitar, eles dispararam pela escuridão. Atrás deles, Elias ouviu um som baixo, não de seus próprios passos, mas de uma das criaturas. Não era um grito, nem um rugido, mas um zumbido abafado e antinatural que gelou seu sangue. Soava como o eco de um mundo perdido, um som ao mesmo tempo antigo e infinitamente estranho. Eles correram pelas vielas estreitas, saltando sobre carcaças de carros e escombros. Elias sentia a dor ardente em seus pulmões, mas não podia parar. O silêncio era seu inimigo, tornava mais fácil para as criaturas perceberem cada movimento, cada vibração no ar. Ali dentro, Clara apontou para uma antiga loja de departamentos, cujas janelas quebradas formavam buracos sombrios na fachada. Eles saltaram para dentro, escondendo-se entre prateleiras tombadas e pilhas de entulho. Lá fora, as sombras continuavam a se mover, silenciosas, procurando. Elias segurava o gravador na mão. Teria cometido um erro. Teria condenado todos à morte. Ele olhou para os outros. Clara respirava com dificuldade. Trenton se apertava contra a parede, os olhos arregalados. Dario cerrava os lábios, tentando conter o tremor de seu corpo. Então, outro som. Desta vez, não veio do gravador de Elias, mas de fora. Um sussurro. O coração de Elias falhou uma batida. As criaturas não podiam falar. Ele sabia disso. Elas roubavam as vozes dos humanos, devoravam-nas no silêncio. Então, de onde vinha o sussurro? Lentamente,
Ele se virou. E então viu. Entre as sombras, havia uma figura, humana, mas não completamente. Sua pele era pálida como cinzas, seus olhos negros como o vazio. Mas o mais assustador era sua boca. Ela se movia. Palavras se formavam em seus lábios, mas não soavam como uma voz. Era como se o próprio ar estivesse sussurrando. Vocês cometeram um erro? Disse a criatura. Elias sentiu um frio cortante percorrer sua nuca. As criaturas haviam evoluído. Elas haviam aprendido a falar. E agora, não eram mais apenas silenciosas, eram altas. A garganta de Elias secou. O sussurro da criatura soava como se o próprio espaço ao redor estivesse falando, como se o silêncio tivesse encontrado uma voz. Clara se encolheu ao seu lado, os olhos arregalados de pavor. Trenton e Darius mal ousavam respirar. A criatura deu um passo à frente. Seu corpo se movia de maneira distorcida, como se não estivesse completamente preso a este mundo. Seus lábios continuavam formando palavras, mas os sons que saíam eram errados. Eram ecos, imitações, como se estivesse reproduzindo a voz de alguém que já havia desaparecido. Vocês cometeram um erro. Elias não podia acreditar. As criaturas não apenas haviam esquecido o som. Elas o haviam recuperado. De repente, um ruído cortante rasgou o silêncio, como unhas arranhando metal. Veio de cima. Elias ergueu os olhos e viu várias silhuetas escuras rastejando pelas paredes, movendo-se sem som, seus corpos deslizando de maneira fantasmagórica. Precisamos sair daqui, sussurrou Clara. Mas Elias sabia que até isso era demais. A criatura diante deles inclinou ligeiramente a cabeça, como se tivesse ouvido. Elias fez a única coisa que podia. Ele agarrou seu gravador novamente. Se essas coisas buscavam som, ele as alimentaria com ele, mas sob seus próprios termos. Com dedos trêmulos, pressionou o botão de reprodução. A voz ecoou, desta vez mais alta. Uma velha canção que Elias amava encheu o ar. Era uma melodia simples, mas, neste mundo morto e silencioso, soou como um trovão. As criaturas estremeceram. Algumas gritaram, um som que parecia mais um lamento desesperado do próprio ambiente do que um ruído real. Era como se o silêncio não suportasse o caos. Corram! Gritou Elias desta vez. Não importava mais se seriam ouvidos, não tinham escolha. Eles correram. A música ecoava entre as paredes quebradas, fazendo as sombras tremerem. As criaturas pareciam desorientadas, como se o som perturbasse sua percepção. Elias, Clara, Trenton e Darius atravessaram a paisagem de escombros, fugindo para a noite. Atrás deles, o velho edifício desmoronou, como se o próprio som o tivesse consumido. Só pararam quando a cidade ficou para trás, quando os ruídos cessaram novamente. A noite voltou a ser silenciosa, mas algo havia mudado. As criaturas tinham aprendido a falar, e agora precisavam descobrir o que viria a seguir. O silêncio após o caos era quase insuportável. Elias podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Sua própria respiração era o som mais alto naquele mundo morto. Clara estava encolhida ao lado dele, as mãos sob a cabeça, enquanto Trenton e Darius lutavam para recuperar o fôlego. Eles haviam sobrevivido, pelo menos por enquanto. Mas Elias sabia que tudo havia mudado. As criaturas não eram mais apenas caçadores silenciosos. Elas haviam começado a formar sons, roubar vozes, imitar a linguagem. E se podiam fazer isso, não podemos ficar aqui, disse Trenton baixinho. Sua voz era pouco mais que um sussurro, mas na opressiva quietude parecia um grito. Elias assentiu. A cidade não era mais segura. Precisavam seguir em frente, encontrar um lugar onde essas coisas não os encontrassem, se é que tal lugar ainda existia. Para onde? Perguntou Clara. Finalmente, Elias olhou para o horizonte. Além das ruínas, estendia-se o vazio do mundo. Nenhuma luz, nenhum movimento. A humanidade havia se calado, suas cidades engolidas por sombras silenciosas. Não havia refúgios, apenas a esperança de continuar correndo. Vamos para o norte, disse ele, por fim. Para a torre de rádio. Darius franziu a testa. Acha mesmo que ainda há alguém lá? Não, admitiu Elias. Mas acho que podemos encontrar respostas. A antiga torre de rádio ficava longe da cidade, no meio das florestas. Antes do fim, havia rumores de sobreviventes tentando enviar uma mensagem ao mundo, um último pedido de socorro.
Se houvesse algum vestígio de vida humana, talvez estivesse lá. E se não houvesse, então Elias enviaria sua própria mensagem. Lançaria um som neste mundo morto. Talvez fosse sua única saída. Eles viajaram à noite. Fazer barulho era perigoso demais. Então se moviam com cautela, comunicando-se apenas com olhares e gestos. O céu estava vazio, sem estrelas, apenas um breu absoluto sobre eles. Mas não estavam sozinhos. Elias sentia isso. Um arrepio na nuca, a sensação de estar sendo observado. O silêncio não era natural, era absoluto demais. Sem pássaros, sem vento, nem mesmo o farfalhar das folhas. E então ele ouviu um eco. Não deles, não das ruínas, mas de algum lugar atrás deles. Um sussurro suave, quase inaudível, mas inconfundível. Vocês não podem escapar. O sangue de Elias gelou. As criaturas haviam aperfeiçoado suas vozes. E estavam em seu encalço. Precisavam ser mais rápidos. Precisavam alcançar a torre de rádio, antes que o silêncio os engolisse por completo. A escuridão ao redor parecia mais densa do que antes. Elias não sabia se era imaginação ou se as criaturas estavam realmente mais próximas, mas a sensação de ser observado não o abandonava. Cada passo sobre o asfalto frio parecia mais alto do que antes, mesmo quando ele tentava ser silencioso. Os outros também sentiam isso. Ele via em seus rostos tensos. A torre de rádio era sua única esperança. Se ainda houvesse energia ali, se alguma mensagem os esperasse, então talvez ainda houvesse uma chance. Mas a cada metro percorrido, o sussurro atrás deles ficava mais nítido. Eles correram. Trenton tropeçou em uma viga de metal e quase caiu. Mas Elias o segurou pelo braço e o puxou para cima. Não tinham tempo para erros. O sussurro ficou mais alto. Não era mais apenas uma palavra. Parecia uma multidão falando, vozes que não eram reais, vozes de pessoas que não existiam mais. Parem, não há escapatória, vocês são os últimos. Clara mordeu o lábio, os olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Palavras significavam perigo. Apenas correr. Sempre em frente. Eles deixaram as ruínas da cidade para trás, atravessaram os campos abertos. A luz fraca da lua mostrava o caminho. Ao longe, a torre de rádio se erguia como uma agulha negra, alta e estranha no mundo vazio. Então, um ruído. Não um sussurro desta vez. Um eco distorcido de seus próprios passos. O coração de Elias disparou. Elas não estavam apenas copiando vozes. Estavam imitando-os. Cada um de seus passos ecoava logo depois, como se uma força invisível os replicasse. Já não era claro o que era real e o que não era. Mais rápido, sibilou Darius, sua voz mal passando de um sussurro. Eles alcançaram a borda da floresta. A torre estava perto agora, escondida entre pinheiros altos. Mas a mata era perigosa, sombras demais, lugares demais para as criaturas se esconderem. Elias apertou o gravador em seu bolso. Já os havia ajudado uma vez. Talvez pudesse ajudar de novo. Um som profundo e vibrante percorreu o ar. Não era deles, nem do vento. Vinha das criaturas. Elas não haviam apenas aprendido a falar. Haviam descoberto algo novo. Elas rugiam. O grito era inumano. Uma mistura de centenas de vozes chamando ao mesmo tempo, uma tempestade de sons que nunca deveriam existir. Elias sabia. Se podiam ouvir aquele grito, talvez já fosse tarde demais. Mas lá estava ela, a torre de rádio. E eles tinham apenas uma chance. Elas já não soavam como ecos distorcidos, suas vozes estavam mais nítidas, quase humanas. Voltem para trás, vocês pertencem a nós. Elias alcançou a porta primeiro e tropeçou para dentro. O ar cheirava a poeira e metal, como se ninguém tivesse respirado ali por anos. Trenton e Darius entraram logo atrás, enquanto Clara bateu a porta com força. Mas isso não era o suficiente. Lá fora, sombras se moviam entre as árvores, formas distorcidas que deslizavam pelo chão em um silêncio antinatural. Então, de repente, silêncio absoluto. Nem mesmo sussurros. As mãos de Elias tremiam enquanto ele puxava o gravador do bolso. Sua única proteção. A única arma que tinham. Aqui. O rádio. Gritou Darius, apontando para um console no canto. Uma máquina velha e empoeirada com um microfone que parecia pertencer a outra era. Elias arrancou a tampa. Uma luz fraca ainda piscava. A coisa tinha energia. Clara estava ao seu lado,
Seus dedos passavam pelos botões enferrujados, enquanto seu olhar ia de Elias para a floresta escura lá fora. E agora? Sussurrou ela. Elias não sabia ao certo, mas sabia que sons perturbavam as criaturas. Então só havia uma opção. Ele colocou o gravador contra o microfone do rádio e apertou o play. O ruído preencheu o espaço. Então, sua própria voz, gravada meses antes. Alô? Alguém está aí? E então, uma segunda voz. Não a dele. Não de nenhum deles. Sim, nós ouvimos vocês. Seu coração parou por um instante. Clara sufocou um grito. Darius deu um passo para trás, incrédulo. Lá fora, as criaturas congelaram. Suas sombras tremularam, como se o som as desorientasse. Elias apertou o botão e falou no microfone. Sua voz tremeu. Quem são vocês? A resposta veio de imediato. Os últimos. Então, um sinal. Um som alto e cortante rasgou a noite, como se o próprio silêncio estivesse se partindo. As criaturas estremeceram, seus corpos se contorcendo como sombras banhadas por luz. Um grito. E depois, nada. Elias abriu a porta com um puxão. As criaturas haviam sumido. Nenhuma sombra, nenhum sussurro. Apenas o vazio da noite. Clara parou ao seu lado. Seus olhos estavam cheios de perguntas, mas nenhuma delas tinha resposta. Atrás deles, o rádio estalou novamente. Vocês precisam continuar correndo. Elias cerrou os punhos. Sim, eles ainda não tinham terminado. O peito de Elias ardia, suas pernas estavam pesadas, mas ele se forçou a continuar. A torre se erguia à sua frente, alta, negra, cercada por grades enferrujadas e um prédio antigo que um dia fora uma estação de controle. A porta estava aberta, desgastada pelo tempo, como se o vento a tivesse corroído por anos. Mas não havia vento. Atrás deles, o rugido crescia. As criaturas estavam chegando.